Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. No ano passado, golpes bancários causaram prejuízo, olha só, de 10,1 bilhões de reais aqui no Brasil. Isso representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior. E não falta diversidade de golpes. Para a gente entender um pouco mais como podemos nos proteger e o que podemos fazer no caso da gente cair em algum golpe, a gente recebe dois especialistas. Aqui, em nossos estúdios, o Marco Aurélio, perito digital com experiência em segurança digital. Boa noite, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela presença. E de forma virtual, o doutor Heitor Fidelis, advogado especialista em fraudes bancárias. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, tudo bem? Boa noite, tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu vou perguntar para você, Marco Aurélio, primeiro, o ramo de atuação que você optou por seguir. É em razão do aumento de casos que a gente está vendo, né? Um montante de prejuízos, 10 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? É, muito dinheiro, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu me formei como tecnólogo em segurança pública e tenho uma experiência dentro da assessoria empresarial, então eu vi que essa era uma debilidade. Porque havia muitos golpes, boleto falso, nota, essas coisas. Então eu achei um nicho para entrar nisso e aí hoje eu atuo com segurança digital, que é justamente nessa questão da proteção. Tá? Porque o usuário, geralmente, ele é a vítima e que facilita o golpista a conseguir essa prática criminosa. Interessante também que esses grupos criminosos, eles vão se aperfeiçoando, né? Muito. Conforme vão aparecendo outros golpes, novos golpes aparecem e aí fica difícil até, né? Porque, veja bem, hoje nós temos, o ano passado, aí, com os dados que foi informado, 10 bilhões. Isso foi de golpes. Quantos bancos os criminosos teriam que assaltar para conseguir esse volume? Sim. E a logística para isso também é muito mais complexa, né? Então, quando você monta essas centrais de golpes, até por conta da natureza delituosa, que é estelionato, a pena é muito mais branda do que um assalto com mão armada, às vezes pode acontecer de ter reféns. Então, podemos te dizer que há uma migração dos crimes em virtude dessa facilidade. A facilidade, né? Eu ia perguntar justamente isso. Na cabeça dos criminosos é muito mais fácil aplicar um golpe virtualmente do que presencialmente arriscar, né? Chega a ser irônico dizer algo assim, mas além de ser mais fácil, é mais seguro para eles. Porque eles serem descobertos, né, doutor? Serem descobertos, não tem exposição, né? Então, até descobrir tudo, infelizmente, não temos uma estrutura forte e grande da polícia para que haja um combate mais efetivo contra esse tipo de crime. Ok, doutor Heitor, e o senhor também optou por seguir esse caminho, esse ramo de atuação, justamente pelo crescimento que a gente está notando, né, desses golpes aplicados virtualmente? Olha, eu tive meu primeiro contato com fraudes bancárias em relação a um familiar, né, um parente aí que caiu num golpe, perdeu uma soma significativa de dinheiro, e na época eu fiquei até desacreditado que seria possível recuperar o prejuízo que ele teve, porque de fato houve uma participação da vítima no golpe, né, ela acabou entregando o cartão dela para um motoboy, acreditando que estava falando com um funcionário do banco, o suposto funcionário do banco disse que precisaria fazer uma perícia nesse cartão e mandou um motoboy, que também seria funcionário do banco, recolher o cartão para fazer a perícia. E aí os bandidos em posse do cartão, né, estouraram o limite, gastaram mais de 30 mil reais. E aí esse parente me procurou e na época eu comecei a pesquisar sobre o tema e vi que havia jurisprudência, especialmente aqui no estado de São Paulo, jurisprudência dividida, né? Julgados favoráveis e desfavoráveis ao consumidor. E me debrucei bastante sobre o assunto, li bastantes doutrinas também a respeito do direito do consumidor e fiz essa ação e deu certo. E aí foi que eu me deparei que havia um grande nicho, né, de pessoas
vítimas de fraudes bancárias, não tratava-se de um caso isolado, são milhares de brasileiros aí que caem em golpes diuturnamente, né? Os bandidos não param, eles têm call center do crime, eles obtêm informações de idosos principalmente, mas de público em geral, né? Clientes de banco, e eles ligam, mandam mensagem SMS, ligam para as pessoas todo dia, de noite também, tentando aplicar golpe, e aí eu me identifiquei com essa questão, né? Acho que tinha um vácuo no mercado de advocacia e acabei ingressando, né, e me especializando nessa área, e estou há 8 anos aí trabalhando quase que exclusivamente com fraudes bancárias e golpes. Você compartilha da opinião do Marco Aurélio, né? Porque parece que surge uma primeira dificuldade, uma barreira para o criminoso, ele logo se adapta, né? Ele vai inovando, né, nos golpes aplicados. Certamente, os bancos estão sempre correndo atrás de implementar novas camadas de segurança, né? Especialmente no âmbito online, no aplicativo, no internet banking, e os criminosos estão sempre se reinventando para conseguir burlar as novas camadas de segurança implementadas pelos bancos. E eles têm vamos dizer assim, uma astúcia muito grande na engenharia social, né? Que é justamente abordar o cliente do banco e convencer aquele cliente de que o fraudador, o estelionatário, na verdade ele é um funcionário da instituição financeira e cria uma relação de confiança com a vítima, de modo que a vítima se sente à vontade para, às vezes, compartilhar informações sensíveis, né? Por exemplo, a senha de acesso ao aplicativo, o token, o número do cartão, código de segurança e assim por diante. E é assim que, infelizmente, a maior parte dos golpes acaba acontecendo. Mas, sim, os bandidos estão sempre se reinventando para burlar os sistemas de segurança implementados pelos bancos. Agora eu pergunto para você, Marco Aurélio, depois para o doutor Heitor. Você já comentou alguma coisa, mas aprofundar mais nessa questão. A gente viu que esse crescimento ele é constante, né? Da aplicação de golpes e a variedade deles. É interessante isso. Segurança caminha no mesmo ritmo ou não? Não caminha. A segurança ela depende muito da informação. Então ainda não temos grandes informativos, grandes trabalhos de, como que eu posso dizer assim, de educação digital, vamos dizer assim. Como o doutor comentou, infelizmente os idosos são grandes, as maiores vítimas, são né? as maiores vítimas. Então nós precisamos inseri-los em situações básicas, porque há uma confusão entre cibersegurança e segurança digital. A cibersegurança é algo específico para evitar o ataque hacker, né, invasões de dispositivos, esse tipo de situação. A segurança digital ela é voltada para o usuário, que mais de 90% dos golpes se iniciam com o usuário para depois eles alcançarem o objetivo. Então falta muito um trabalho de educação na segurança digital para ensinar o usuário práticas simples, não precisa de conhecimento técnico, mas práticas simples que vão trazer segurança para ele. Nesse sentido, né, doutor Heitor, os idosos são mais vulneráveis, né, porque eles não têm essa facilidade também nessa era digital. Com certeza. Na jurisprudência, cunhou-se até um termo, né, para designar os idosos, né, eles são considerados como hipervulneráveis e imigrantes digitais, né? Muitos estão ingressando agora na era da tecnologia, aprendendo a mexer em smartphone, aplicativo de banco, né? Muitas pessoas aí com 70 anos, por exemplo, elas sempre tiveram contato com o banco, indo na agência física, no caixa eletrônico, dialogando com o gerente, assim por diante. E hoje em dia, até mesmo os grandes bancos estão caminhando para essa digitalização dos serviços, encerrando o atendimento em determinadas agências, priorizando o atendimento digital, que eu acredito que até do ponto de vista econômico seja mais vantajoso, né? Você não precisa ter a agência física e passar para o atendimento digital. Só que aí, infelizmente, se você a instituição financeira, né, não fizer campanhas, empreender esforços para realmente capacitar educar, vamos dizer assim, o cliente a aprender a mexer no ambiente digital de maneira segura, você cria uma grande vulnerabilidade desse nicho, né, de clientes bancários, especialmente os idosos que não estão familiarizados. Então, se alguma pessoa, às vezes, entra em contato pelo WhatsApp
Aí na foto do perfil do WhatsApp está o logo do banco ou um sujeito de terno e atrás dele o logo do banco, e aí o cidadão se apresenta como gerente do banco X, e às vezes já até sabe onde que o idoso tem conta, o número da agência, às vezes o nome do gerente. Aí a pessoa, né, que não tem familiaridade com aquele ambiente digital, acha que está falando com o gerente mesmo e vai seguindo as orientações. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu concordo com a opinião do doutor Perito. Sempre desconfiar, né? Não tem jeito, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né, Marco Aurélio? O melhor antivírus que existe hoje nesse mundo é a desconfiança. Uhum. Então, sempre desconfie. Eles usam, né? Coisa de 30, 40 anos atrás, nós tínhamos o golpe do bilhete premiado. Essa tática, ela ainda permanece, né? Só que hoje no mundo digital com um alcance muito maior. Então, eles sempre vêm com uma boa conversa, um bom papo, e algo que é importante nós salientarmos também é com relação aos vazamentos de dados. Esses golpistas, eles alcançam essas pessoas geralmente por vazamento de dados. Então, a partir daí, eles vão peneirando e alcançam as vítimas com acesso a informações que jamais deveriam ter, mas está aí no mercado. Eu tenho números aqui que é interessante a gente colocar em discussão. Uma pesquisa do Data Senado mostrou que 24% dos brasileiros com mais de 16 anos já foram vítimas de golpes digitais nos últimos 12 meses. Isso representa mais de 40 milhões de pessoas. Por que esse número está tão alto? Qual o perfil das pessoas que procuram, no caso, vocês dois? Olha, primeiro que falta muito da educação digital. As pessoas hoje, só para você ter uma ideia de número, em 2024, 150 bilhões de movimentações bancárias, segundo a Febraban, foram realizadas pelo celular. Então, eu não estou falando em montante de dinheiro, é montante de movimentação. Hoje, em média, o brasileiro realiza 55 movimentações pelo celular, atividades bancárias. Sim. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas sabem usar, mas não sabem se proteger. Então, os adolescentes, eles conhecem as redes sociais, conhecem os aplicativos ali do seu dia a dia de comunicação, mas são vulneráveis porque não tem uma educação, não tem um ensinamento. Nas escolas não tem, o comércio também não fala muito sobre isso. Então, você, por exemplo, ler um QR Code hoje como cardápio é extremamente perigoso, porque pode ter um malware ali indicado. Então, se você não tiver essa noção, você se torna vítima em tudo. Isso você diz num restaurante. A pessoa chega lá, aponta o celular para o QR Code só para pegar o menu. Só para pegar. Já está exposto. Ou a pessoa chega com a conta e fala, paga nesse QR Code. Qual a garantia que aquele QR Code que o garçom, eu já vi casos assim, o garçom, uma pessoa se vestiu de garçom, entrou no restaurante, preciso fechar minha conta, tudo, deu R$100. Tá aqui o QR Code. A pessoa vai, o garçom foi embora e a pessoa não tinha pago a conta. E vai pagar 2 vezes, né? Vai pagar 2 vezes. Pois é, né, doutor Heitor? Que situação, a gente fica pensando aqui, todo mundo está exposto, na verdade, né? Certamente. A maior parte dos clientes acabam sendo idosos, né, vítimas aí dessas fraudes, mas tem pessoas de todas as faixas etárias, especialmente também porque os golpes, como o doutor Marco Aurélio colocou, o vazamento de dados bancários sigilosos tem sido um problema recorrente. Então, por exemplo, mesmo uma pessoa que tenha instrução digital, saiba operar no mundo digital, seja desconfiada de contatos, né, recebidos de e-mails desconhecidos, perfis desconhecidos, ligações, né, com mensagens automáticas, enfim. O bandido, né, dispondo de uma série de dados bancários da vítima, ele consegue entrar em contato com ela a partir de um perfil de WhatsApp, por exemplo, com a foto do gerente da pessoa. Então, a pessoa ela conhece o gerente, ela sabe quem que é aquele gerente, aí o cidadão entra em contato com o cliente do banco com a foto do gerente, falando, olha, o fulano, eu sou o gerente, mudei de número, e aí a sua conta, número tal, está com um problema, tem uma suspeita de fraude, eu vou precisar que você execute alguns protocolos de segurança no seu celular,
ou instale um aplicativo para fazer uma varredura de vírus no celular, ou leia um QR Code aqui para verificar se está tudo em ordem com a sua conta. Eles indicam diversos procedimentos, né, supostos protocolos de segurança que não são sancionados pelos bancos, e a vítima, né, isso de qualquer faixa etária, ela cria um vínculo de confiança com aquela pessoa. Fala, poxa, é o gerente do banco, né? Tá com a foto, sabe quem eu sou, sabe o número da minha conta, sabe às vezes as movimentações que eu fiz na minha conta, movimentações reais. Então, o criminoso acaba tendo uma vantagem, né, ao ter acesso antecipadamente aos dados bancários sigilosos das vítimas em potencial. E aí é lógico, é sempre muito importante, né, que as pessoas, em geral, desconfiem de contatos recebidos de supostos funcionários do banco, especialmente quando é solicitada a realização de procedimentos. Então, baixar aplicativos no celular, leitura de QR Code, informação de senha, informação de token, né? Os bancos, de um modo geral, não pedem senhas por telefone, não pedem token por telefone, não pedem para você baixar nada no celular, né? Tudo que você precisar, você faz pela interface do aplicativo. Inclusive, alguns bancos são 100% digitais, né? Então, tudo que você precisa, você consegue resolver lá no chat do próprio aplicativo. Muito raramente o banco vai te ligar. Então, é realmente uma questão que tem um pouco de, vamos dizer assim, falta de informação das vítimas, mas também tem a questão do vazamento de dados bancários sigilosos, como o doutor Marco Aurélio colocou. Então, a gente tem que realmente ficar muito esperto aí com qualquer contato supostamente do banco. Sempre verificar quais são os canais oficiais de contato do seu banco antes de seguir qualquer orientação. Sempre ficar atento, até porque hoje, quem que não realiza uma operação pelo celular? Quase todo mundo, né? Hoje é difícil a gente ver alguém andando com dinheiro em espécie para fazer pagamento, para fazer transação, né? Até no próprio banco, presencialmente, hoje as filas são bem menores. Se a gente for ver no passado, antes da tecnologia, da internet, os bancos a gente passava horas e horas ali na fila. Hoje é tão fácil chegar na fila, né? Não tem tanta fila assim porque todo mundo acaba utilizando a tecnologia. A gente está caminhando para o final do primeiro bloco. Na volta, tem alguns dados interessantes para a gente poder debater também em relação ao perfil dos golpistas. Muita gente acha que se tratam de detentos, que as ligações são feitas de dentro da cadeia, só que o Marco Aurélio já deu uma pincelada aqui, tem até, como é que o senhor falou? Call center? Call center. Dos golpistas, né? Tem centrais montadas e estruturadas para isso. Tem quadrilhas especializadas, então não é só o pessoal que está na cadeia que faz ligação, não. Mas é daqui a pouquinho, porque agora a Aparecida Debate faz uma pausa. Hoje estamos falando de fraudes e golpes bancários. Fique atento você em casa, hein? Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre golpes e fraudes bancárias. Conosco aqui em nossos estúdios o Marco Aurélio, perito digital com experiência em segurança digital, e também de forma virtual o Heitor Fidelis, advogado especialista em fraudes bancárias. Interessante que eu queria partilhar, inclusive com o doutor Heitor, uma conversa que eu estava tendo com o Marco Aurélio aqui no intervalo. Me chamou muita atenção dessa variedade de golpes. Eu queria que o senhor partilhasse também com o Heitor, com todo mundo que está acompanhando o Aparecido Debate, esse caso do Rio de Janeiro. Parece uma coisa tão simples, gente. Olha só a armadilha que está sendo colocada. Os golpistas, eles são engenheiros do mal, né? Uhum. Então, o que eles fazem? Eles oferecem cesta básica para os idosos e aí, para haver a continuidade da cessão daquela cesta básica, eles falam que precisa de uma foto. Então, eles já pegam os dados, eles já têm os dados daquele idoso, daquele aposentado, e já vai com o celular pré-cadastrado. Ao invés de tirar a foto, ele está fazendo a coleta da biometria facial do aposentado. E com isso, ele habilita aquele aparelho dele, com as informações, com senha, com tudo, e faz empréstimos em nome do aposentado, que hoje um aposentado com um salário mínimo, ele consegue um limite ali em torno de 40 a 50 mil reais. Isso para cada aposentado de 40 a 50 mil reais. Isso, para um Por isso aposentado. Que a gente tem noção aí desse volume de golpes que são aplicados no Brasil. Impressionante, né, doutor Heitor? A gente fica aqui pensando nessa variedade. Qualquer bobagem que a gente possa pensar pode ser um golpe.
Certamente. Essa questão da selfie, né, da biometria, teoricamente foi criada como uma camada extra de segurança pelos bancos. Então, em vez de você ir presencialmente à agência fazer uma assinatura para assinar um contrato bancário, um empréstimo consignado e assim por diante, hoje em dia é considerada como uma ferramenta muito segura a biometria. Então, você entra no aplicativo do banco com o seu login e senha, e aí se quiser contratar um empréstimo, em vez de você assinar um documento físico ou assinar com um certificado digital, você simplesmente pega o celular, né, aponta para o rosto, segura o RG, por exemplo, do lado do rosto e tira uma selfie, e aí o banco vai autenticar aquilo ali e essa selfie, né, essa biometria, vai ser considerada como uma assinatura válida. Então, é muito cruel dos criminosos utilizar a situação de vulnerabilidade, às vezes de pessoas que estão passando fome, né, e oferecem cesta básica, e aí depois que as pessoas se habituam a receber aquelas cestas básicas, os criminosos condicionam, olha, agora para receber a cesta básica você tem que tirar uma foto aqui com o RG, tirar uma selfie, e aí eles usam essa biometria para abrir conta em banco, ou, né, em contas que já estão abertas, eles usam para fazer empréstimos consignados, empréstimos pessoais, enfim, extrair proveito econômico ali daquela vítima. E mesmo quando a vítima não tem, vamos dizer assim, margem de crédito consignável ou crédito pessoal, ou seja, o bandido não conseguiria, em tese, extrair nada de proveito econômico daquela vítima. Ele vai usar aquela conta bancária que ele abriu de maneira fraudulenta, né, usando a biometria obtida de maneira irregular daquela pessoa, ele vai usar aquela conta bancária que está perfeitamente operacional para cometer outros crimes. Então, ele vai emprestar aquela conta bancária para uma outra quadrilha que aplica o golpe da falsa central, por exemplo. Então, essa conta daquele idoso lá que fez a selfie para receber a cesta básica, ela vai começar a receptar produtos de outras fraudes, como uma conta de laranja. Então, realmente é preciso ficar muito alerta em relação à biometria hoje em dia. E o criminoso se aproveita, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social dependem, às vezes, de uma assistência, é oferecida assistência, mas para ser roubado, infelizmente. Olha só, eu tenho dados aqui de uma pesquisa da Febraban sobre golpes em 2024. Vou pedir para que vocês possam analisar junto comigo. Então a gente vai ver, os clientes relataram terem sofrido com maior frequência. Golpe do WhatsApp, 153 mil reclamações. Falsas vendas, 150 mil. Falsa central de banco, cartões, 105 mil. A pescaria digital, Marco Aurélio já falou, 33 mil reclamações. Virando a página, falso investimento, 31 mil reclamações. Troca de cartão, 19 mil. Envio de falso boleto, muito recorrente isso, né? 13 mil reclamações e devolução de empréstimo, 8 mil reclamações. Acompanhou comigo, né, Marco Aurélio, também o doutor Heitor? O que você destaca nesse quadro? Eu destaco que o maior número são aqueles que não envolvem a relação direta de pessoas, né? Então, o golpe do WhatsApp. Então, muito cuidado as pessoas que entram em grupo de vendas, em grupo de comércio, de dicas. Muito cuidado, porque o seu número vai estar ali exposto, né? E é aquela velha máxima, né? Sempre desconfie de tudo. Promoção, se um produto no mercado está a R$50 e estão vendendo a 20, desconfie, não clique, não forneça seus dados, porque os golpistas eles têm um único objetivo, arrancar o seu dinheiro. Então, tudo para eles. Notícias, né? Como nós tivemos aí a situação dos descontos dos aposentados, dias posteriores, 1 ou 2 dias, eu já estava recebendo mensagem, olha, verifique aqui se você tem direito à restituição. Nem aposentado eu sou, mas temos que tomar o máximo de cuidado. Doutor Heitor, o que o senhor destaca? Olha, o doutor Marco Aurélio, ele colocou da questão dos golpes que não têm contato direto, e eu vou falar um pouquinho dos golpes que têm contato direto. Ali na segunda página, vocês colocaram o golpe da troca do cartão. Eu vou comentar um pouquinho, porque é um golpe que, às vezes, pessoas jovens até caem nesse golpe, não só idosos. Eu acho interessante trazer isso aqui para a reportagem. No golpe da troca do cartão,
basicamente, uma pessoa, né, vai fazer uma compra normalmente com um vendedor ambulante, então às vezes está num bloco de carnaval ou num arredor de estádio de futebol, num show, vai comprar uma água, um cigarro, uma pipoca, alguma coisa assim, e aí no momento de desatenção, até porque, né, nesses ambientes que eu citei, né, estádio de futebol, shows, carnaval, etc., tem muita comoção, muito barulho, burburinho, então às vezes a pessoa está num momento de lazer e distraída, e aí ela vai fazer o pagamento do cartão, com o cartão, e aí o vendedor ambulante, que na verdade é um estelionatário, né, tá disfarçado de vendedor ambulante, ele fala, tá com problema a aproximação, o senhor vai ter que inserir o cartão na maquininha. E aí o cliente vai lá, insere o cartão, e quando você insere o cartão na maquininha, tem que digitar a senha, né, para autorizar a transação. E aí o bandido, ele usa uma maquininha adulterada, com um visor quebrado, de modo que a vítima, né, o cliente, ele não consegue identificar o valor real da transação no visor do aparelho. Então, o vendedor ambulante fala que a água, por exemplo, é R$5, só que ele coloca lá na maquininha 5.000, por exemplo. E aí a vítima insere o cartão, digita a senha e, se ela tiver limite de crédito, vai aprovar uma transação de 5.000 para comprar uma água. E aí a vítima, às vezes, vai perceber só depois que ela chega em casa, ou quando o banco mandar alguma mensagem, ou quando chegar a fatura do cartão de crédito. Então, os bandidos, sim, eles se aproveitam muito do ambiente digital, mas é interessante notar que no ambiente físico, eles também tiram proveito das pessoas que estão desatentas, né? E qualquer oportunidade que eles tiverem para extrair proveito econômico, eles vão abraçar isso e por isso que hoje em dia a gente está exposto não só na parte digital, mas na parte física também. É o que a gente tem falado desde o começo do programa, né? A distração da pessoa acaba levando a cair num golpe como esse, né? Sim. E parece uma coisa simples, mas é uma armadilha, estelionatários que estão atuando por aí. Tem aquelas pessoas também que falam que recebem pelo SMS compras de alto valor no cartão, aquele alerta, né, que é feito. Daí ele vai ver no aplicativo do banco, não tem nada disso. É um golpe comum também? É um golpe comum, esse do aviso. Produto retido do correio também, olha, sua encomenda ficou na alfândega. Então são todos meios que eles utilizam. Então a linguagem que eles usam geralmente é aquela que chama a sua atenção, que é o risco eminente, né? Que a pessoa ali sobe a adrenalina e no automático ela vai e clica. Então é um golpe e é aquilo, né? Às vezes por ser simples nós não prestamos tanta atenção. Doutor Heitor, quais ferramentas mais comuns para fisgar as vítimas, né? A gente já enumerou algumas aqui. Qual outra que o senhor destacaria que são mais usuais hoje em dia? Que a pessoa tem que ficar mais atenta, quem está em casa assistindo a gente, por exemplo. A ferramenta mais usual é certamente o celular, né? Porque o celular ele envolve várias mídias. Tem a ligação, que pode ser tanto pela telefonia comum quanto pelo WhatsApp. Pode ser por aplicativos de mensagem, então WhatsApp, Telegram, embora o WhatsApp seja o mais utilizado, e-mail, que você também tem acesso dentro do seu celular, então os bandidos podem enviar um e-mail supostamente do banco, e aí você abre o e-mail no celular e acha que aquele e-mail é verdadeiro, às vezes clica num link suspeito, baixa alguma coisa no celular, ou às vezes, né, o que é muito usual também é SMS, como vocês estavam comentando, e também está dentro do celular, né? Então, olha só, o celular, hoje em dia, se você for ver, ele é um grande risco. Ele trouxe muitas benesses, mas se você não souber utilizar com segurança, você vai estar exposto a tomar golpe por ligação de telefonia comum, WhatsApp, ligação de WhatsApp, aplicativos de mensagens, tais como WhatsApp, Telegram, a questão do SMS, que também é dentro do celular, e os e-mails, né? Que hoje em dia todo mundo coloca o cadastro e-mail dentro do celular. Então, é uma questão realmente de sempre desconfiar dos contatos e sempre que se tratar de uma questão de banco, é importante que as pessoas verifiquem os canais oficiais de atendimento disponibilizados pelos bancos. Então, número de telefone do banco, né, está sempre disponível na página oficial do banco, no verso do cartão de crédito está o número do banco. Se o banco entra em contato por e-mail, qual que seria esse e-mail do banco? Então, é sempre importante se atentar para os canais oficiais, né? Agora quero chamar a atenção de você aí de casa pelo seguinte: quem ainda já não fez um pagamento via Pix?
Hoje quase todo mundo faz, né? O pagamento instantâneo, que gerou uma grande facilidade, por isso caiu no gosto do brasileiro, né? Os últimos dados, os últimos números apontam isso, que quase a totalidade de quem tem o celular faz o pagamento pelo Pix. Tem golpe também com o Pix? Muito, muito. Porque assim, nós precisamos entender que o criminoso ele vai se adaptando de forma rápida. Então, antes nós não tínhamos a contestação do Pix. Então, hoje nós temos. E temos também uma nova modalidade de golpe, que é o quê? O golpista te manda o dinheiro no seu Pix, aí ele fala assim, olha, eu mandei errado R$1.000 na sua conta, você poderia devolver? Aí a pessoa devolve, né? Só que ele entra no banco dele e contesta aquele Pix. Então, além de você devolver o seu, ele toma o seu porque você mandou de volta. Então, o Pix hoje vamos dizer assim, um caminho mais rápido para os golpistas levantarem dinheiro, até por conta dessa engenharia que eles estão se adaptando, se moldando. Doutor Heitor, qual a orientação, né, para quem, como eu também, sempre faz o pagamento pelo Pix para não cair num golpe? A principal orientação é sempre verificar a procedência, né, de quem você está conversando. Então, se comprou uma bicicleta pela internet, olha, o risco de você tomar um golpe, infelizmente, é muito alto. Então, você tem que verificar, especialmente se comprou em grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas, tem que ficar bem esperto. Então, sempre fazer pagamentos em ambientes seguros, por exemplo, dentro do aplicativo, por exemplo, comprei algo pelo Mercado Livre, pela Shopee. Então, paga lá dentro do ambiente do Mercado Livre, da Shopee. Evite pagar coisas, links enviados por WhatsApp de pessoas que você não conhece. Se é alguém de sua confiança, então, por exemplo, um parente, um amigo que você conhece pessoalmente, aí tudo bem. Mas se for pessoas que você nunca teve contato na vida e te mandam um link para pagamento, é preciso ficar esperto para não tomar golpe. E hoje em dia a internet, né, muitos anúncios patrocinados na internet, eles aparecem em destaque, então você vai comprar, sei lá, um ar-condicionado. Às vezes aparece um anúncio de ar-condicionado ali na pesquisa que você fez na internet, você clica e aquilo ali é golpe. Só que o site é muito bonito, né? É muito bem feito, você não imagina que estaria tomando um golpe. Só que, se você for verificar o nome da loja, o endereço, né, o URL do site, é um endereço falso. Então, às vezes, eles estão simulando uma loja famosa e usam essa questão de destaque nos mecanismos de busca para extrair proveito econômico aí das vítimas. Marco Aurélio, vamos para ela então, falar da inteligência artificial. Também tem sido muito utilizada em golpes? Ou ainda não? Facilita um pouco a vida deles em questões de scripts, porque quando se envolve golpe, é muita engenharia social, como o doutor falou, né? Então, é muito daquela conversa, é muito do diálogo, de lubridiar a pessoa a fazer aquilo que você deseja. Ela está sendo mais usada em questão de sites, né? Porque hoje ela faz sites muito rápido, ela consegue compilar um banco de dados muito mais rápido. Então, infelizmente, está sendo utilizada, mas não de forma direta, indireta, mas na questão de organização. Né? Porque os sites, um pequeno detalhe no site é você olhar o endereço. Então, por exemplo, quando você tem lá o HTTP, ele não é um site seguro, ele precisa do HTTPS. Olha, já indica um detalhe, né? O S faz a diferença. O S, né? Então, são pequenos detalhes. Então, por exemplo, procure sempre o CNPJ dentro do site. Né? Então, hoje, nós devemos estar com um CNPJ a partir do número 60. Então, se você vê esse número do CNPJ, indica que é um número muito novo. Né? Então, desconfie, busque informações. Né? Não haja pela emoção. Pois às vezes a pressa também, né, doutor Heitor? A pessoa está com pressa ali. O senhor falou da questão do estádio de futebol, um show, por exemplo, onde a pessoa está distraída, né? Mas também a pressa facilita a vida dos golpistas, né? Certamente facilita a vida dos golpistas. E aproveitando o gancho da IA, por ser uma questão bem recente, eu acredito que os golpistas ainda estão aprendendo a mexer. Porém, eu vejo que no futuro, especialmente se não for regulamentada de maneira adequada a questão da IA, isso vai ser uma porta de entrada para
golpes assim, muito perfeitos. Por exemplo, hoje em dia está acontecendo o golpe do falso advogado. Em resumo, os bandidos entram em processos que são públicos, nas informações de processos judiciais aqui no Brasil são públicas, então qualquer um consegue ver as informações nos sites dos tribunais, e se a pessoa for advogado com certificado digital, ela consegue entrar no processo e pegar os documentos que estão no processo, petição inicial, o RG do autor, a procuração e assim por diante. E aí o bandido, ele entra no processo, vê os dados de contato do cliente e entra em contato com aquele cliente falando: olha, eu sou o doutor fulano, sou seu advogado, ganhamos o processo, você tem 100 mil para receber, você só precisa pagar o imposto de renda, ou você só precisa pagar a taxa X, ou você só precisa pagar o meu honorário, sei lá. Ele inventa alguma narrativa para convencer a pessoa, né, sob a promessa de que ela vai ganhar dinheiro, a pagar um boleto falso, alguma coisa assim, um suposto imposto de renda, e aí depois ele bloqueia a pessoa e parte para o próximo golpe. Agora imagina o seguinte: se os bandidos com uma IA, eles conseguem forjar o advogado, né? Hoje em dia você consegue fazer vídeos com IA e os vídeos estão ficando muito bons. Inclusive está bem difícil, se você instruir corretamente a IA, ela pode, por exemplo, se passar por mim, pode se passar por você, pelo Dr. Marco Aurélio, assim por diante. E se você não estiver muito atento, você acha que realmente vai estar falando com um de nós três, né? Então, isso no futuro próximo, se não for regulamentado, eu acho que vai ser um grande problema para todo mundo. Que vai exigir de todos nós uma atenção redobrada. Se a gente já deveria ter atenção, vai precisar ter mais ainda para não cair num golpe, né? A gente está finalizando esse segundo bloco aqui do Aparecida Debate. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os cuidados que você deve ter aí para lidar com a tecnologia, com o celular, não cair, não só celular, né? Todas as operações bancárias. Mais um intervalo aqui no Aparecida Debate, que volta daqui a pouquinho. Até já. De volta com o Aparecida Debate, vamos falar agora sobre a prevenção e a proteção contra golpes bancários. Fique muito atento, você que está acompanhando o programa de hoje. Para nos ajudar, aqui comigo o Marco Aurélio, perito digital, com experiência em segurança digital, e também pela internet o doutor Heitor Fidelis, advogado especialista em fraudes bancárias. Mas antes da gente entrar nesse passo a passo de como se proteger mais e não ser uma vítima de golpe ou fraude bancária, queria perguntar sobre o cartão de crédito. Também tem muito golpe em que se aproveitam da questão do cartão de crédito, Marco Aurélio? Tem. O ideal é que se use o cartão virtual. É mais fácil para você cancelar, para você manipular. Mas uma vez que você cadastra o seu cartão num site falso, ali o golpista vai poder usar, o limite vai ser o bloqueio, né? O bloqueio do saldo ou o bloqueio do cartão. Então tem sim, no e-commerce tem muito esse risco, fora de plataformas que nem o doutor Heitor falou, Shopee, Mercado Livre, Shein, é muito arriscado. Doutor Heitor, uma outra questão antes da gente entrar nesse passo a passo, e eu tenho esse medo em particular, que é o cartão com pagamento por aproximação. E seja no cartão, seja celular, hoje em dia até o relógio, né? Faz pagamento por aproximação. Tem fundamento esse meu medo e creio que de muitas outras pessoas ou não? Vamos lá, tem fundamento sim, só que o pagamento por aproximação, a princípio, ele está limitado a R$200 na maior parte dos bancos. Então, sempre que você aproximar o seu cartão ou o seu celular ou o seu relógio para fazer um pagamento, se esse pagamento for superior a R$200, provavelmente a maquininha vai pedir a sua senha. Então, você já vai saber que não está pagando um valor baixo, né? Um valor acima de R$200 vai pedir a senha sempre. A princípio, né? Essa é uma questão também de você conhecer os limites ali do seu banco, mas a maior parte dos bancos trabalha com esse teto de R$200. Mas o pagamento por aproximação, em si, ele é seguro. Lógico, você tem que ficar esperto, por exemplo, no metrô, né? O pessoal fala assim, vou deixar a carteira aqui no bolso, aí o bandido vai vir com a maquininha, vai aproximar e vai fazer o pagamento. No passado já se reportaram golpes assim, só que hoje em dia essa tecnologia ela está melhorada, né? Então você realmente tem que encostar ali, quase encostar o cartão. Se for cartão, tem que encostar mesmo na maquininha. Então é bem difícil de você tomar esse golpe. Se alguém encostar uma maquininha na sua calça, né, no seu bolso, eu acredito que você vai perceber.
Mas é sempre interessante notar essa questão. Se você for fazer um pagamento por aproximação e pedir a sua senha, você já sabe que vai pagar mais de R$200. Então, essa é uma dica bem interessante. Interessante isso, até porque a gente viu em alguns vídeos que foram postados nas redes sociais, a pessoa saindo da loja com a carteira no bolso, daí corre o estelionatário, o golpista atrás e faz a aproximação. E consegue tirar o dinheiro, né? Isso é verídico ou não? Também foi uma inteligência artificial? Não, hoje em dia está mais difícil essa prática, até porque, como o doutor falou, já foi se modernizando, né? Então, o ideal é que você confira o limite do seu banco, deixe sempre um valor baixo para que você não corra esse risco, né? Apesar de hoje você já poder fazer esse uso de aproximação com o celular, a tecnologia é a mesma, né? Então, tem que aproximar tanto para cobrar quanto para pagar. Você já pode fazer com o celular, que é a inteligência, o sistema NFC. Então precisa ali de uma aproximação mais curta, vamos dizer assim. Entendi. E sempre verificar no seu banco o limite, bloquear tudo, para que não corra esse risco. E o tempo maior de aproximação também aumentou, não é uma coisa instantânea. Então você precisa segurar ali o cartão ou o celular em um determinado tempo para que comece a processar aquela informação. Que bom que os bancos também estão andando no ritmo, né? Tentando, pelo menos, proteger ao máximo os clientes, né? Na verdade, eles querem evitar prejuízos. Né? Também porque vai sair da conta deles. Né? Da conta deles. Uma dúvida muito comum. Se uma pessoa cai em um golpe e tem o dinheiro retirado da conta, ou quando uma compra no cartão é feita sem o conhecimento do dono. E aí, vamos lá. Responsabilidade é do banco? O que diz a lei? Depende. Né? Se for comprovado o golpe, até por conta do direito do consumidor, tem sim o estorno. Geralmente isso não acontece, precisa se judicializar, infelizmente. Né? Mas quando é uma coisa muito óbvia, né, os bancos, as operadoras de cartão costumam estornar. Agora, doutor Heitor, pessoa deu bobeira, né? Popularmente dizendo. Passou a senha, caiu no golpe, literalmente. O banco é responsabilizado ou não? Olha, nessa questão da pessoa passar a senha, a princípio o banco não seria responsabilizado, só que aí nós temos que analisar cada caso. Então pode ser que o bandido ele tivesse à sua disposição dados bancários sigilosos da vítima e se passou por funcionário do banco e convenceu, mediante engenharia social, a vítima a passar a senha dela. Então, nesse caso, não dá para falar que foi culpa exclusiva da vítima, né? Porque o bandido teve acesso a dados bancários sigilosos que, segundo a nossa legislação, somente poderiam ser quebrados mediante ordem judicial. Então, se o bandido teve acesso aos dados do cliente sem ordem judicial, então me parece que o banco também tem responsabilidade nesse golpe. E um outro ponto bem interessante é que mesmo quando ocorre essa participação da vítima, ela informa dados sensíveis para o golpista, entrega cartão para o motoboy, ou tem o cartão trocado na rua e assim por diante, ainda assim, em muitos casos o banco acaba sendo responsabilizado na seara judicial, tá? Então a pessoa contratou um advogado, entrou com um processo e processou o banco. Quando as transações fraudulentas são discrepantes do perfil de consumo, perfil transacional da pessoa. Vou dar um exemplo. Você tem um cartão de crédito que você utiliza há muito tempo e sua fatura todo mês é de R$3.000. Um mês 2.800, outro mês 3.200, mas você tira a média, né, é de R$3.000. E aí no dia da fraude, que você perdeu o cartão, ele foi furtado, foi trocado e assim por diante, o bandido vai lá e gasta 15 mil, ou seja, 5 vezes mais do que você tinha o perfil de gastar por mês, e ele gasta isso em questão de 5 minutos. Então ele vai lá na mesma maquininha, ele passa 2 mil, passa 3 mil, passa 4 mil, até estourar o limite do cartão, até bloquear. Então, nesses casos, quando o consumidor consegue demonstrar na justiça que as transações fraudulentas são discrepantes do perfil transacional, os bancos têm sido responsabilizados. Não é sempre, mas a jurisprudência está pendendo para esse lado. Agora que parece ser básico, mas sempre vale repetir com a presença de vocês dois, tem muitas pessoas que, primeiro, ao definirem senhas, colocam data de aniversário ou alguma coisa relativa a uma questão muito pessoal. E aí o golpista já tem aí os dados da pessoa, vai ficar fácil, né? E tem aquelas pessoas que colocam todas as senhas no celular, armazenam no celular. Tá errado, né? Completamente. Isso é extremamente perigoso.
Se você usar algum aplicativo com duplo fator de autenticação para você armazenar as senhas, tudo bem. Mas tem pessoas que usam um bloquinho de notas e colocam a senha. Aí é facilitar, né, Marco Aurélio? Aí é facilitar demais, né? Aí já é uma mãe para o golpista, né? Não deve. O ideal é que você tenha um autenticador, que você tenha um aplicativo. Se tem dificuldade de memorizar, use um gerador de senha. São aplicativos que facilitam muito. E jamais, hoje as senhas mais fáceis são as numéricas, que as pessoas usam data de nascimento dos filhos, da mãe, da esposa. Não faça isso. Isso é você facilitar. As senhas têm que ser, no mínimo, alfanumérica, seja, letra e número e caracteres. Aí isso você dificulta muito a vida do golpista na quebra da senha. Né, doutor Heitor? Porque daí fica fácil a vida do criminoso, né? Tá dando de bandeja para ele, digamos assim. Exatamente. Mas tem um problema, né? Que hoje em dia, tudo que a gente precisa fazer exige senha. Qualquer cadastro você pede senha. Então, especialmente pessoas idosas, mas pessoas jovens também, às vezes têm dificuldade de ficar memorizando as senhas e acaba salvando em algum lugar, né? E esse lugar acaba sendo o celular. Mas, por exemplo, eu já atendi clientes idosos que tinham as senhas bancárias anotadas num papelzinho, eles guardavam dentro da capinha do celular. Aí eles iam até o banco, né, fazer um saque, um pagamento, pegavam a colinha deles, o papelzinho, e faziam a operação no terminal de autoatendimento. E aí, um desses clientes foi furtado ao sair da agência bancária, o bandido levou o celular dele. Ele estava com o celular na mão, o bandido passou de bicicleta, pegou o celular e saiu pedalando rápido, né, empreendeu fuga. E aí, dentro da capinha do celular, tinha o cartão do cliente e a colinha das senhas, né? E aí, nesse caso específico, o cliente, ele estava na porta do banco, ele já entrou no banco e falou, olha, levaram meu celular, tem meu cartão e minhas senhas, e conseguiu bloquear a conta. Mas imagina se ele não toma essa providência, ou se tem outros cartões de outros bancos, e aí ele não consegue entrar em contato com esses outros bancos a tempo. Aí é a festa do bandido, né? Pois é. Se for usar, se me permite, se for usar essa anotação, não coloque a senha completa. Você decorar 6 números é mais fácil do que 2. Então, por exemplo, não coloque o primeiro e o último, né? Use só 4 números ali, e isso já dificulta, vamos dizer assim, a vida do criminoso. Quanto mais fizer para dificultar, melhor para a pessoa, né? Agora, vamos lá. Doutor Heitor, a pessoa caiu no golpe, não teve jeito, né? Caiu no golpe, seja ele qual for, a gente já enumerou vários aqui. O que ela tem que fazer? Passo a passo. Certo. As primeiras orientações sempre são comunicar o banco. Então, por exemplo, eu tinha conta no Banco Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil, caí no golpe. Você liga para o canal oficial de atendimento do banco, informa o que aconteceu, que você foi vítima de uma fraude. Se você já souber as transações fraudulentas, você já contesta essas transações perante o banco, anota todos os números de protocolo, se possível, grave a ligação. Se conversou por WhatsApp ou e-mail, salve as conversas, salve os e-mails, porque tudo isso pode ser utilizado futuramente em um processo, se não houver o estorno amigável dos prejuízos. E também faça boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é muito importante, e a vítima, se possível, deve identificar no BO o banco no qual ela foi vítima, o canal utilizado pelo golpista para praticar o crime. Então, se foi por celular, se foi ligação, e-mail, e informar, se possível, o número do celular utilizado pelo golpista, para que a polícia possa investigar e, eventualmente, encontrar os culpados. Marco Aurélio, do ponto de vista técnico, o que os bancos deveriam fazer para proteger os clientes, evitar esses golpes? E não fazem hoje, por exemplo. Hoje o foco maior deles é em cibersegurança, né? Não é o usuário final, vamos dizer assim. Então, o que eles poderiam fazer é criar camadas de seguranças, né? Então, por exemplo, canais específicos para habilitar aparelhos, dificultar isso, né? Dificultar de que maneira? Exigir mais informações, não só através de uma biometria ou um código de SMS para habilitar, isso seria muito importante, e investir em educação, né? Vídeos curtos, mensagens, para que as pessoas possam criar essa educação, esse feeling, né? Para descobrir e desconfiar de mensagens estranhas ou ligações estranhas.
Doutor Heitor, o Banco Central anunciou que os bancos são obrigados a criar alertas de golpe para transações via Pix. A gente volta um pouquinho na questão do Pix. Como é que isso funciona na prática? Que tecnologias estão sendo desenvolvidas para tornar essas transações mais seguras? Bom, em primeiro lugar, nós já comentamos aqui nessa reportagem da questão do MED, né, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Então, quando o Pix foi lançado, lá em 2020, não tinha o MED. Então, a pessoa fazia um Pix errado ou ocorria uma fraude e ela tinha que entrar em contato com os bancos, né, e ver se conseguia fazer o estorno. Hoje em dia, com o MED, a própria pessoa vítima de um golpe ou fez um Pix errado, ela pode, lá no aplicativo do banco, solicitar a abertura do MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. A instituição financeira da pessoa que recebeu o Pix vai analisar aquela reclamação e, se for procedente, vai fazer o estorno, né, direto para a conta de quem sofreu o golpe ou fez o Pix por engano. Então, essa é uma camada de segurança bem interessante e implementada, né, uma tecnologia implementada para aprimorar a utilização do Pix. E uma outra coisa também que eu acho muito importante é realmente a educação do cliente, né, de campanhas do banco com vídeos curtos, às vezes memes ou imagens, coisas que as pessoas batem o olho e memorizam. Então, por exemplo, na questão da leitura do QR Code, é sempre muito importante verificar, né, se o site que você está lendo o QR Code é um site de procedência, se o endereço, né, não é um site clonado, ou se, ao você ler o QR Code, não está pedindo para você baixar alguma coisa dentro do seu celular. São medidas de precaução aí que eu acredito que todos deveriam implementar. Surgiu essa dúvida aqui, doutor Heitor. Tem defensoria pública para esse tipo de golpe bancário, fraude bancária? Sim, existe a defensoria pública, ela existe em todos os estados. Aqui em São Paulo, que é onde eu atuo na maior parte dos processos, a defensoria pública costuma fornecer os serviços de advocacia gratuita para quem recebe até 3 salários mínimos. Então, se a pessoa ela tem uma baixa renda, né, tem essa questão dos 3 salários mínimos, ela pode procurar a defensoria pública, ou estiver desempregada, por exemplo, não tiver condições de pagar um advogado particular, ela pode procurar a defensoria vai fazer uma análise socioeconômica para ver se a pessoa realmente ela precisa de um advogado público, e se for o caso, a defensoria sim vai fazer o atendimento e vai entrar com as medidas judiciais cabíveis para tentar recuperar os prejuízos sofridos. A gente está caminhando para o final do programa, mas a gente não pode encerrar sem as dicas, né? Para que as pessoas possam se proteger. Quais são as dicas que você dá, Marco Aurélio, agora falando com o povo aí de casa, o povo que tem as suas contas, que faz essa movimentação diária, que precisa e depende da tecnologia para isso? Olha, a dica mais importante é nunca clique em links, seja por e-mail, pelo celular, por SMS. Nunca clique. Segundo passo, mantenha atualizados os programas, né? Os aplicativos do banco, tudo que você usa, mantenha atualizado. Terceiro, cuidado com redes de comunicação instantânea, Telegram, WhatsApp. Verifique. A Meta ela tem aquele sinalzinho, um X, verificação. Se for uma comunicação de banco, verifique o número, confirme o número. E quinto, nunca acredite em bônus, porque sempre tem um preço a pagar. Tudo que for muito fácil, desconfie, olhe com calma, tenha paciência, porque nesse caso, aquele antigo ditado, né, o apressado come cru, o apressado é uma vítima fácil para o golpista. Nada é de graça hoje em dia, né, Marco? Nada é de graça. E daí se oferece essa facilidade, alguma coisa tem por trás, Sim, né? Tem que desconfiar sempre. Doutor Heitor, quais são as dicas para evitar cair numa armadilha e cair num golpe? Uma dica muito importante é que não existe almoço grátis, né? Então, sempre, como vocês estavam comentando, alguém oferece um bônus muito grande, uma vantagem muito grande. É sempre salutar, desconfiar daquilo, né? Porque ninguém faz muita caridade. Algumas pessoas fazem caridade, mas quando a caridade é muito, até o santo desconfia. Então, é importante, sim, ficar atento aos canais oficiais de comunicação do banco. Sempre que você receber um e-mail, uma ligação, mesmo que você acredite que está falando com um funcionário do banco, que aquilo seja verídico,
não execute nenhum procedimento que lhe é solicitado por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Você anota aquelas informações que a pessoa, o interlocutor está te passando, desliga a ligação, ou encerra a chamada, encerra a conversa, e aí você entra em contato no canal oficial do seu banco e fala, olha, eu recebi uma ligação assim, assim, assado, um e-mail assim, assim, assado, procede? É verdade? E aí, se o banco confirmar para você, maravilha. Aí você ganhou realmente um almoço grátis. Agora, se você entrou em contato com o canal do seu banco e falou, olha, essa promoção não existe. Olha, o preço desse produto não é 50, é 100. A gente não está oferecendo tal bônus. Aí você já evitou cair num golpe. Então, essa é uma dica de ouro. Não existe almoço grátis e sempre verifique os canais oficiais de contato do seu banco. Atenção sempre, né, doutor Heitor? Quero agradecer muito a participação hoje no Aparecida Debate, creio que tenha sido muito educativo, né? A gente fala de vídeos que os bancos deveriam postar para facilitar e para ensinar, para educar o cliente. Também essa é uma forma da gente tentar ajudar a pessoa a evitar cair num golpe. Marco Aurélio, muito obrigado pela presença também aqui em nossos estúdios. É sempre muito bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além de notícias e dos bastidores da programação. Você aí de casa também pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira. Para você, boa noite, bom descanso, até a próxima.